And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo? Galerinha, agora a gente já vai falar aqui, né, de um dos assuntos que mais caem nas provas do Sebrasp. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes, sobretudo, né, como eu sempre digo, né, como eu falei lá na aula de teoria, os pronomes pessoais e os pronomes relativos são os pronomes que mais... Nossa, tô descabelado. Mas são os pronomes que mais caem nas provas do Sebrasp, tá, pessoal? Independente do nível, se vai fazer uma prova de nível médio, nível superior, né? Uma prova que exige, né, um salário, que vai te dar um salário maior, ou um salário, né, um pouco menor, independente do nível da prova do Sebrasp, cara, vai por mim. Pronome, assim, cai muito. Sobretudo os pronomes pessoais e os pronomes relativos, né? Então, esses pronomes você tem que estar muito ligado, né? Tem que estar muito ligado nesses pronomes aí pra gente entender como que funciona, cair pra dentro. Vambora! Vem pra aula aqui e vamos ver e fazer com muita calma para que tudo fique muito claro para você. E diz assim, olha só, a expressão em cujo poderia ser substituída sem prejuízo para a correção gramatical do texto pela expressão no qual. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com as suas palavras ali, né? Tudo aquilo ali, né? Enchendo com as suas palavras, em cujo processo, enchendo com suas palavras, enfim, não precisa mais, né, do resto do texto ali. Queridos, o que eu quero que você entenda é que esse tipo de questão é um tipo de questão muito, mas muito comum nas provas do Sebrasp, tá? Em que ele pede para você substituir um pronome relativo por outro pronome relativo. E é o tipo de questão fácil, um tipo de questão comum. Você não vai ter nenhum problema porque aqui você tem o pronome cujo, tá, pessoal? Aqui você tem o pronome cujo. O pronome cujo é um pronome relativo, em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com as suas palavras e blá, 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 tudo mais ali. Primeira coisa que você vai fazer: quando a prova pedir para você substituir um pronome relativo cujo por qualquer outro pronome relativo, você já pode marcar. Não pode, se está errado. Porque o pronome relativo cujo é o único pronome relativo que vai lhe dar uma ideia de posse. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com as suas palavras e continua o texto, não precisa do resto do texto ali. Mas, pessoal, é o processo de ensino. É o processo do ensino. Esse cujo se refere à palavra anterior, assim como qualquer outro pronome relativo, mas dando a essa palavra anterior um valor de posse. E, pessoal, o cujo é o único pronome relativo que vai te dar ideia de posse. É o único, não tem outro pronome relativo que vai te dar ideia de posse. Tá entendendo? Então, se eu falasse, por exemplo, assim, eis o professor em cuja palavra todos confiam. Você tem que a preposição em, e aí você fala, pô, beleza,
Ali você tem a preposição em, então eu posso trocar por no qual ou na qual, já que o no e o na também tem a preposição em. Não é verdade? Mas, pessoal, aqui, veja bem, aqui está escrito o seguinte, ó. Todos confiam em alguma coisa, né? Por isso que apareceu essa preposição em aqui, regência interna do pronome relativo. Falamos bastante disso, né? E aí, pessoal, esse could se refere a professor, dando a ele ideia de posse. Então, é do professor, é a dele. Então, é a palavra do professor, todos confiam. Vê se e não é isso que está escrito aqui, ó. Todos confiam na palavra do professor. Ficou ruim a letra aqui, mas olha só como esse cujo, ele está no lugar de do professor. E ele é o único pronome relativo que vai fazer isso. Porque o pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais, o pronome relativo onde, esses pronomes relativos não podem ser substituídos pelo cujo. Eu só poderia substituir o pronome cujo numa frase se eu trocasse, se eu modificasse toda a estrutura da frase. Se eu falasse, este é o professor e todos confiam na palavra dele. E aí estava tranquilo. Eu teria que mudar a frase toda. Agora, sempre que a prova pedir para você substituir um pronome relativo cujo por qualquer outro pronome relativo fazendo só essa alteração, pode marcar que não pode, tá? Vai estar errado este gabarito, beleza? Então, esse gabarito está completamente errado. Então, grava isso, tá, pessoal? Pediu para substituir o pronome relativo cujo por qualquer outro pronome relativo, tá errado. Para você substituir o pronome relativo cujo, você teria que substituir toda a estrutura da frase, tá? Se você substituir toda a estrutura da frase, aí tudo bem, tá tranquilo. Tá bom? Isso é pronome relativo cujo, o único que dá ideia de posse, beleza? Então, cuidado. Veja bem a questão de número 2. Julgue os itens seguintes relativos às ideias e os aspectos estruturais do texto acima. E ele diz que a correção gramatical e o sentido original seriam preservados caso... Estou na frente aqui, né? Caso o vocábulo onde... Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Caso o vocábulo onde fosse substituído, tanto na linha 12 quanto na linha 19, ele quer esse vocábulo onde sendo substituído aí pela expressão em que. Agora veja que ele vai pegar um pronome relativo onde e vai pedir para você substituir pelo pronome relativo em que. Aí já você tem que analisar com muita calma. Beleza? É preciso analisar. Não basta você só olhar. Se fosse o pronome relativo cujo pelo em que, você já teria o gabarito errado. Mas ali o onde, sei lá, pode ser que esteja certo. Vamos ver, tem aqui o onde aqui, ó. Na linha 12, e aqui você tem o onde na linha 19. Vamos ver, olha só. A situação é mais séria na região Nordeste, especialmente nos estados de Alagoas e Pernambuco, onde a maior parte da floresta original foi substituída por plantações de cana-de-açúcar. Pessoal, aqui ó, é o em que. Primeira coisa, poderia ser trocado também estados de Alagoas e Pernambuco, nos quais. Veja bem, o onde ele se refere aos estados de Alagoas e Pernambuco. Então ele dá a ideia de lugar, onde está certinho. Como aí resta você ver para você trocar pelo que, né? Ou em que, se ali você tem uma ideia de lugar, né? Se ali você tem a preposição em.
E olha, a maior parte da floresta original foi substituída por plantações de cana-de-açúcar nos estados de Alagoas e Pernambuco. Então tem a preposição em. Então essa preposição em, que aparece aqui em que ou nos quais, está perfeito. Eu poderia usar qualquer uma daquelas 3 situações ali. Então, por enquanto, o gabarito está meio certo. Se o outro onde também tiver a mesma situação, veja se tem a preposição em, porque ele pediu para substituir pelo em que. Então esse é o caminho. Veja bem, aqui na linha 19, né? Começar a ler daqui, ó. Essa pequena ave de 18 centímetros vive no estrato médio e dócil de florestas bem conservadas e ricas em bromélias, onde procura artrópodes, em que parece que o gabarito vai ser 100% certo, né? Porque, veja bem, pessoal, essa pequena ave procura artrópodes dos quais se alimenta. Essa pequena ave procura artrópodes nessas florestas bem conservadas e ricas em bromélias. Ela procura em algum lugar. Então, eu poderia colocar o em ou nas quais. Gabarito certo, sem nenhum problema. O único trabalho dessa questão era você ver se você poderia usar a preposição em. Para estar o em que, ou nos quais, nas quais, né? Então tem ali a preposição em e está tudo 100% certo na questão de número 2. 100% certo. Questão 3 diz assim, né? Com relação aos aspectos linguísticos e os sentidos do texto acima, julgue os itens subsequentes. E ele diz que na linha 17, o pronome ato no se, em não se trata, poderia opcionalmente ocorrer após o verbo escrevendo se não trata-se, sem comprometer a fidelidade do texto à norma da língua na modalidade de escrita formal. Queridos, não, tá? A única forma possível ali seria não se trata. Como o curso é online, eu não sei como que você distribui exatamente a ordem, né, que você vai estudar. Porque tem gente que estuda, né? Eu vou até depois mandar mensagem pro pessoal do curso para saber a ordem que eles colocaram lá. Porque tem gente que estuda pronome, logo depois de estudar pronome, estuda a colocação pronominal. Tem gente que já deixa para estudar a colocação pronominal depois. Mas, queridos, vamos lá, vamos entender o seguinte. Existem umas palavras que obrigam a próclise. Se você não assistiu a aula de pronome, você vai assistir, tá? Fica tranquilo, porque pronome cai muito no SESC, colocação pronominal. E aí, veja bem, pessoal, existem umas palavras que a gente chama de fatores de próclise. O que é um fator de próclise? Um fator de próclise é uma palavra que obriga o pronome a recair antes do verbo, do jeito que está aqui. O pronome está antes do verbo e não pode ser colocado depois. E o não é um fator de próclise, pessoal. Os principais fatores de próclise cobrados no Sebrasp são esses aqui, ó. Ele vai formar um mnemônico com a palavra nariz, que são as palavras negativas, são os advérbios, são os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e as conjunções subordinativas. Ou seja, as palavras negativas, os advérbios, né, o não, nunca, jamais, são fatores de próclise. Isso significa que aquele não é um fator de próclise. E resumindo, eu não posso colocar esse pronome depois do verbo de jeito nenhum. E ele diz sem comprometer a norma padrão da língua. Queridos, gabarito completamente errado, eu não poderia colocar aquele pronome depois do verbo, pois ali nós temos um fator de próclise, tá? Ficaria até estranho, né? Você falar não trata-se. Não, não se trata, tá? Não se trata. Não trata-se ficaria super esquisito, além de feio, né? Além de errado, né? E a colocação pronominal, tá, pessoal, é exatamente isso. Você tem que entender que as regras de colocação pronominal, não sei se você já assistiu a aula lá, mas as regras de colocação pronominal foram justamente feitas para isso, para o errado
está feio mesmo, né? Porque elas foram feitas com base na eufonia. Então, normalmente, quando se trata de colocação pronominal, o errado tá feio. O feio tá errado. Então, quem dera se toda a matéria de língua portuguesa fosse dessa forma, né? O errado está feio. Normalmente, o errado não soa tão mal, né? Por isso que o português se torna uma das matérias mais difíceis no concurso. Porque você pensa que o errado vai ficar feio, e muitas vezes não. Tá? Muitas vezes não. Beleza? Olha só essa questão aqui, ó. Diz o seguinte, veja bem, olha aqui. Julgue os itens, os próximos itens relativos às estruturas, né, as ideias e estruturas linguísticas do texto. Ele diz que na oração ele se destacou entre os colegas. É obrigatório o uso do pronome se em posição pré-verbal devido ao fator atrativo exercido pelo elemento que o antecede. Pessoal, eu poderia... Olha só, aqui o ele é um pronome pessoal, tá vendo? Pronome pessoal não é fator de próclise. Esse aqui são os fatores de próclise, os principais que caem em prova. Na aula de colocação pronominal, você vai ver todos eles, mas esses aqui são os principais. Aqui você tem um pronome pessoal. Pronome pessoal não está aqui. Tá o pronome relativo, indefinido e interrogativo. Pronome pessoal não está, pronome demonstrativo não está, pronome de tratamento não está, pronome possessivo não está. Então quer dizer, pronome, que é fator de próclise, é o relativo, indefinido e interrogativo. Então significa que aqui a próclise é facultativa. Então você poderia escrever sem nenhum problema que ele destacou-se entre os colegas. Eu poderia colocar ele destacou-se sem nenhum problema. Então, posição pré-verbal, né, é obrigatório, não gabarito errado, não tem nada obrigatório ali. Tá, pessoal? Nada, nada, nada. Questão tranquila, vamos para a próxima. Olha só que questão interessante, né? Veja bem. O texto acima, o pronome eles na linha 7 é um termo coesivo. O que é um termo coesivo? Coesão é a parte linguística, a parte do texto responsável... Trocinho aqui. Eita. Acho que eu fiz merda, gente. O que eu fiz? Ah, tá aqui. Pessoal, a coesão é uma parte do texto que ela é responsável... Tá tudo certo aí, tá? Tá tudo certinho, cravando certinho. Pessoal, a coesão é uma parte do texto que é responsável por ligar os elementos do texto. E existe uma coesão que cai muito com os pronomes, que é a coesão referencial. É quando uma palavra se refere a algo que está no texto. É o tal da coesão anafórica. Referência anafórica. É um termo coesivo que a gente chama de coesão anafórica. Você vai ter uma aula só de coesão, tá? Fique tranquilo. Que é uma coesão anafórica. É quando um termo na frase, que muitas vezes no CESP, né? Muitas vezes é um pronome. É quando um termo na frase se refere a algo que já foi dito. Se refere a algo que está antes. Quando um termo na frase se refere a algo que está antes, algo que foi dito, você tem esse termo como um elemento anafórico. É uma coesão anafórica. Beleza? Então vamos ler o texto e vamos perceber isso. Olha só. Cumprir essa obrigação é também proteger os pobres, os mais indefesos diante da alta dos preços. Em tempo de inflação elevada, o reajuste de seus ganhos é normalmente mais lento que a alta do custo de vida. Além disso, eles são menos capazes de poupar e de buscar proteção em implicações financeiras. Queridos, quem são menos capazes de poupar? Quem são menos capazes de proteger, né, de buscar a proteção em aplicações financeiras? Pessoal, os pobres, né? Olha aqui, ó. Gabarito, letra B. Não tem mistério.
com essa questão. Ó, cumprir essa obrigação. Ó, essa era um pronome anafórico, é um pronome anafórico. Aqui eu coloquei só um pedacinho do texto, tá? Já tá na linha 4, veja, aqui é um 4, né? Então tinha texto para cima, né? Então ali tinha linha 1, 2 e 3. Cumprir essa obrigação é um elemento anafórico. Uma obrigação que foi citada anteriormente. Tá entendendo? Olha lá, essa obrigação ela foi citada anteriormente. Ele poderia perguntar sobre essa obrigação. Aí eu teria que colocar o texto anterior. Só coloquei a parte que nos interessa. Não vou colocar o texto todo, senão a gente fica o dia inteiro lendo texto. Então a gente faz mais rápido. Na prova é você com Deus, né? Você se vira. Você tem que achar onde está o texto lá, igual eu fiz aqui. Eu boto só um pedacinho do texto que nos interessa. Mas cumprir essa obrigação é também proteger os pobres. Agora eu vou explicar quem são eles, os mais indefesos diante da alta dos preços. Em tempos de inflação elevada, o reajuste de seus ganhos, olha esses seus aqui, ó, são os ganhos dos mais pobres. É normalmente mais lento que a alta do custo de vida. Além disso, eles... Então tem dois elementos anafóricos ali que se referem aos pobres, né? Que é seus ganhos, né? E eles. Eles são menos capazes de poupar e de buscar proteção em aplicações financeiras. Queridos, gabarito, sem dúvida ali, letra B, uma questão bem tranquila. Quando o Sebrasp faz questões de múltipla escolha, tá? As questões de múltipla escolha do Sebrasp, ela normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente as questões de múltipla escolha do Sebrasp são mais fáceis que a de certo e errado. Veja que essa questão acho que foi a mais tranquila de todas, né? Veja aqui a número 6. Veja a número 6 que diz o seguinte, olha só, considerando as ideias, estruturas do texto, julgue o item. E ele diz que o pronome relativo que é empregado na linha 3 refere-se a novas regras para os serviços de telefonia fixa e móvel banda larga e televisão por assinatura. E o empregado na linha 17 se refere ao consumidor, né? Pessoal, eu nem coloquei o texto todo aqui, porque fica um texto grandão. Veja que um se refere à linha 3 e outro se refere à linha 17. Pô, eu teria que colocar da linha 3 até a linha 20, mais ou menos. Porque pelo menos teria colocado a linha 1, né? Até a linha 20. Então não coloquei o texto todo não, porque eu acho que só com um pedacinho do texto aqui, diminuir essa letra, eu acho que só com um pedacinho do texto, eu já consigo matar a questão, tá? Porque vamos lá, vamos entender o seguinte, eu vejo que aqui tá meio embaçadinho, mas aqui eu comecei a escrever na linha 15, aqui é a linha 16, tá vendo? E esse aqui, ó. E ele diz que esse que é o que está na linha 17, se refere ao consumidor. Que está aqui. E vamos ver se ele se refere a consumidor realmente. Se ele se referir a consumidor, é porque pode ser que o gabarito esteja certo. Aí eu teria que ver a outra parte do texto. Se não se referir a consumidor, você já pode eliminar a opção e marcar como errado. Entendeu? Porque às vezes você não precisa nem saber a questão toda. Basta saber metade da questão para saber se está tudo certo ou tudo errado. Veja bem, olha aqui. E ele diz, veja bem, a estratégia da agência reguladora de fato parece contribuir para que o consumidor seja mais bem atendido e tenha acesso a todos os benefícios a que tem direito. Pessoal, olha só, veja que esse aqui tá tudo errado, tá? Se refere a consumidor não, porque ele tem direito aos benefícios. Esse aqui se refere aos benefícios. Veja, olha o que está escrito aqui. Ele, o consumidor, tem direito aos benefícios. Esse aos benefícios é o termo que está sendo referido por esse lê aqui, por esse que. Esse que está fazendo referência aos benefícios e não ao consumidor. O consumidor, ele tem direito aos benefícios.
Então ali você tem o benefício, tá, pessoal? Esse que se refere a benefício e não ao consumidor. Gabarito errado. Poderia ser ao consumidor, tá? Porque lembra que o pronome relativo, ele pode se referir ao que está pertinho, que é o benefício, ou pode se referir ao que está mais distante. Poderia estar se referindo a consumidor sim, mas não é o caso, tá? Ali está se referindo 100% a benefícios. O consumidor tem direito aos benefícios. Muito cuidado com isso. Uma questão tranquila, beleza? Quando a questão pede a referência do pronome relativo e ele está se referindo ao termo que está pertinho ali, imediatamente antes, é mais fácil. Pode acontecer de esse termo estar se referindo ao que está depois, né, pessoal? E aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas nunca se esqueça, tá? O pronome relativo sempre vai se referir ao que está antes, tá? Sempre se referindo ao que está antes. No entanto, isso que está antes, muitas vezes, não vai ser aquilo que está imediatamente antes. Pode ser algo que esteja um pouquinho mais afastadinho, beleza? Como a gente viu na aula, né? 7. E a 7 diz o seguinte: a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse aos quais, na linha 23, por onde? Provavelmente não. Porque veja que o onde, ele dá uma ideia de lugar, e assim como na questão 1, se eu não me engano, não, na questão 2, o pronome onde é como se ele tivesse a preposição em dentro dele, como a gente viu, ó, em que. Então, se eu fosse substituir alguma coisa pelo onde, não teria que ser o aos quais, teria que ser o nos quais, não com a preposição a. Então, provavelmente o gabarito é errado. Provavelmente. E outra coisa com a qual você tem que ficar muito esperto, o pronome relativo onde, ele é um pronome limitado, porque ele tem que dar uma ideia de lugar. E aí, veja bem, olha só, vou começar a ler daqui, ó. Na petição, solicita-se que o serviço de patentes cuide de registrar apenas produtos aos quais se tem acrescentado conhecimento. Pessoal, primeira coisa, produto não é lugar. Então você não poderia usar o onde, não poderia usar o aonde, não. Aos quais. Ou a que se tem acrescentado conhecimento. Poderia ser aos quais ou a que. Porque você acrescentou conhecimento a alguma coisa. Acrescenta a algo, aos produtos. Então, pessoal, há pelo menos 2 motivos que impedem você de usar ali o pronome relativo onde. Primeiro, que não tem preposição em, a preposição é a. Segundo, e acho que mais importante, né, pessoal, é que o produto ali não é lugar e o onde tem que ser usado dando uma ideia de lugar. Então, expressões como, foi um momento onde tivemos alegria, uma época onde tudo era mais simples, né? Uma briga onde todos saíram perdendo. Pessoal, não. O onde não pode ser usado caso não faça referência a um lugar. Beleza? O onde não pode ser usado se não fizer referência a um lugar. Então, aquele negócio, momento onde, uma situação onde, uma felicidade onde, uma época onde, tá tudo errado, tudo equivocado. Tudo bem? Não pode ser usado. Teria que ser o momento em que, ou no qual, uma época na qual, ou em que, mas o onde não, porque o onde tem que dar a ideia de lugar, a cidade onde moro, né? O curso onde trabalho, beleza? Então, tudo tranquilo, certo? Agora, se não for lugar, você já elimina. Errado, muito errado. Gabarito errado número 8, que diz o seguinte: no fragmento 2, estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserido logo após a forma verbal, dizendo o pronome lhe, dizendo-lhe,
Elemento que exerceria função de complemento indireto do verbo, retomando por coesão Marconi. Vamos analisar calmamente e passo a passo essa questão. Essa é uma questão que fala muita coisa, né? Então você tem que analisar passo a passo. Olhando rapidamente aqui, ela me parece estar certa. Mas a gente tem que usar e olhar o passo a passo ali. Vamos lá, primeira coisa. Ele diz que estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserido logo após a forma verbal dizendo o pronome li. Tá vendo que tem uma vírgula? A vírgula, ela normalmente impede a próclise. Então eu posso colocar o pronome depois. Então, dizendo-lhe. Que era melhor apresentá-lo em um manicômio. Então vai dizer o seguinte, olha só, Marconi escreveu ao governo italiano, mas um funcionário descartou a ideia, vou reescrever aqui, ó, descartou a ideia dizendo-lhe que era melhor apresentá-la em um manicômio. Queridos, presta atenção, olha só. Aqui você tem o pronome li. E realmente, dizendo-lhe que era melhor, o Marconi ali escreveu ao governo, mas um funcionário do governo disse ao Marconi, né? Então disse-lhe. Então, realmente, ele retoma por coesão Marconi, né? Tá tudo certo, por enquanto. A questão, gramaticalmente, está certa. Então, estaria mantida a correção gramatical do texto? Sim. Retomando por coesão Marconi? Sim. Resta ver se exerce a função de complemento indireto do verbo. O que é um complemento indireto? É um objeto indireto. Então vamos ver. Pessoal, quem diz alguma coisa a alguém. É verbo transitivo direto e indireto. O que esse funcionário disse? Isso aqui é objeto direto, que era melhor apresentar em um manicômio. Disse a quem? Ao Marconi. Esse seria o objeto indireto, ou seja, complemento indireto do verbo. Pessoal, tá três informações. Primeira informação, está certa? Estaria gramaticalmente correta, sim. Segunda informação, exerce função de objeto direto? Sim, exerce a função de objeto indireto, complemento indireto do verbo. Terceira informação, retoma Marconi? Sim. Todas as três informações estão 100% corretas, tá? Todas as três informações estão 100% corretas aqui. E aí você pode marcar que o gabarito é certo. Ele ainda poderia perguntar alguma coisa nessa prova sobre esse lá, né? Veja que esse lá também é um elemento de coesão. Entendeu? E aí esse lá deve estar se referindo a uma carta que Marconi escreveu ao governo italiano. Mas um funcionário descartou a ideia dizendo que é melhor apresentá-la em um manicômio. Na verdade, esse lá, né, pode estar se retornando à ideia. Apresentar a ideia em um manicômio. Olha só que interessante, né? Então ele poderia estar perguntando, né? Ele então viajou, esse ele é quem? Provavelmente o Marconi também. Então olha só quantos elementos coesivos tem dentro de um textinho tão pequeno, né? Então você tem ali um elemento, assim, vários elementos coesivos, né? Dentro de um textinho tão simples, né? Tão pequenininho, né? E coesão, é certo cair coesão nas provas do Sebrasp. Isso é certo, tá? Certo. Pessoal, vamos lá. Olha aqui, número 9. Sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, o pronome onde poderia ser substituído por no qual. Bom, normalmente o pronome onde pode ser substituído por no qual sim. Por exemplo, olha só. O bairro
onde moro, fica afastado do centro da cidade. Pessoal, é o bairro onde moro. Aí eu posso falar no bairro em que moro, sem nenhum problema. Ou o bairro no qual moro. Porque lembra, o pronome onde é como se tivesse a preposição em dentro dele. Como aqui está se referindo a bairro, que é masculino e singular, no qual moro. Tudo certo. É possível substituir o onde pelo no qual? Com certeza. Obviamente, é possível. Agora, resta ver se a gente vai poder substituir mesmo sem nenhum problema, né? Vamos lá. E aí diz assim, olha só. E a exploração do pré-sal, a faixa litorânea de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina, onde estão depositados petróleo e gás a 6.000 metros abaixo de uma camada de sal. Onde? Olha só que interessante. Aí esse pronome relativo onde pode ser substituído pelo no qual? Em tese, ele é possível ser substituído pelo no qual, por exemplo, naquela frase que eu coloquei ali. Mas vamos lá. Pessoal, esse pronome relativo onde, ele está se referindo à faixa litorânea. Faixa litorânea onde estão depositados o petróleo. O petróleo está depositado nessa faixa litorânea de quilômetros, de 800 quilômetros. Então, o núcleo é a faixa, que é feminino e singular, é a faixa litorânea. Então, é a faixa litorânea na qual estão depositados petróleo mais fino, de valor, né, de maior valor agregado, e gás a 6.000 metros. Pessoal, gabarito errado. Não posso substituir. Estaria errada a substituição porque faixa litorânea é feminino. Então não posso substituir o pronome onde pelo no qual, visto que o no qual só se fosse, por exemplo, bairro. Entendeu? Como ali, bairro no qual. Se no lugar de faixa eu colocasse um nome masculino e singular, tudo certo. Tudo tranquilo. Agora do jeito que tá ali não podemos. Questão 10. Em que ele diz... Questão da Polícia Federal, cara, ó. Coisa linda, né? A Polícia Federal é melhor. É uma das únicas que eu faria se eu fosse concurseiro, né, voltasse a ser concurseiro, né, eu faria uma provinha para federal. Deixa eu diminuir essa coisa aqui para ficar bem estruturadinho aqui. Peraí, só um minutinho. Melhorei, né? Agora não estou mais na frente aqui, né? E aí essa já é a 10ª questão. Nossa, até que a gente está indo até rápido, né? Olha só, que legal. Então veja bem, olha só. O emprego dos elementos onde, que está logo na linha 2, e de onde, que está na linha 6 e 7, no texto é próprio da linguagem oral e informal. Razão por que devem ser substituídos respectivamente por no qual e da qual. Bom, quando ele diz, pessoal, que é da razão que é informal, é porque tem algum desvio gramatical, né? E vamos ver se esse onde está errado ali nessas opções, né? Vamos ver, olha só. O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal, onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato do país? Pessoal, o lado de fora do tribunal. O lado de fora do tribunal não é um lugar? É ou não é um lugar? Claro que é um lugar. Se é um lugar, eu posso usar o onde? Posso. Poderia substituir pelo no qual? Posso. Com certeza, porque o lado de fora é masculino singular. Então eu posso substituir pelo no qual, posso substituir pelo em que, tá tranquilo. Mas pessoal, já pode marcar que o gabarito tá errado.
Por que errado? Porque não tem nada de informal naquele onde. O onde está certo porque ele se refere a um lugar. E o no qual também estaria certo, sem nenhum problema, porque se refere a lado de fora. Entendeu? Queridos, pode marcar que o gabarito é errado. Porque não tem nada de informalidade ali. E na linha 6 e 7 está aqui, ó. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar os jurados. Pessoal, a porta, né, tem a preposição de, pressiona de algum lugar. A porta do tribunal é um lugar, o onde está perfeito aqui, não tem nenhum problema com esse onde. Então o gabarito está errado, porque a frase está 100% certa. E ele nos disse que ela está no texto, o texto é o próprio da linguagem oral e informal. Não tem nada próprio da linguagem oral e informal. Aquilo ali é norma culta, norma padrão, tá tudo certo com aquele pronome onde, tá? Por isso que o gabarito é errado. Poderia substituir sim, mas ele diz que deveria obrigatoriamente. Não. Tá, pessoal? Do jeito que tá tudo certo. Veja 11. As orações que são extremamente resistentes e que propiciam sua criação, linha 7 e 8. Tá aqui. E depois na linha 14. Tá aqui. Finalzinho. Embora seja introduzida pelo mesmo pronome relativo, vamos ver? O seu controle é difícil, porque o inseto é muito versátil na escolha dos criadouros, onde deposita seus ovos, os quais são extremamente... Deve estar falando do mosquito da dengue, né? Os quais são extremamente resistentes. Então esse aqui é, sem dúvida, pronome relativo. E que propiciam sua criação, locais, os quais, pronome relativo, propiciam a sua criação. Perfeito. Então, embora sejam introduzidos pelo mesmo pronome relativo, por enquanto certo, denotam sentido explicativo e restritivo, respectivamente. Pessoal, eu sei que a gente ainda não estudou, né? Nós ainda não estamos no comecinho do curso, a gente ainda não estudou, né, pessoal? Orações subordinadas e orações coordenadas. Nós ainda não estudamos isso. A gente vai chegar lá. Mas de cara já dá para você entender o seguinte aqui, pessoal. Todo pronome relativo, sem exceção nenhuma, todo pronome relativo inicia essa oração aqui que tá... Essa vírgula aqui precisa estar visível para você acertar a questão. Essa oração entre colchetes, já que ela foi iniciada por um pronome relativo, ela é uma oração que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Então aqui você também tem um pronome relativo, logo essa oração também é uma oração subordinada adjetiva. E aí ficou simples a questão. Porque quando a oração vem com a vírgula antes, assim, ó, ela é restritiva. Burro. Explicativa. Já estou pensando nas baixas. Quando a oração subordinada adjetiva vem com uma vírgula imediatamente antes do pronome relativo, ela tem um sentido explicativo. E ela fala que a primeira exerce função, denota um sentido explicativo. E isto está absolutamente certo. Tudo certo. Beleza? Agora, quando ela não vem com vírgula, pontuação imediatamente antes dela, ela denota um sentido restritivo. E isso está absolutamente certo. A primeira, com a vírgula, denota um sentido explicativo.
e a segunda, sem a vírgula, denota o sentido restritivo, e isso cai muito em prova, principalmente no Sebrae. Pessoal, é o seguinte, viu um pronome relativo ter uma vírgula antes dele, alguma pontuação imediatamente antes dele, aquele travessão antes do locais ali, ó, não fede nem cheira. Serve de nada, para nada. Não para decidir resposta, ali não, tá? Se você tem imediatamente antes de um pronome relativo, uma vírgula, um travessão, mas tem que estar ali, imediatamente antes, alguma pontuação, você tem um sentido explicativo. Se você não tem pontuação nenhuma, você tem um sentido restritivo. Gabarito certo, tá? Mas é claro que a gente vai ter uma aula só disso, tá? Só de oração subordinada. Resolução de questões, aula teórica. Nós vamos chegar lá, fique tranquilo. Questão 12, ó. Haveria prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto caso se substituísse cujo por onde o? Com certeza. Ele diz que haveria prejuízo. Claro que vai haver prejuízo. Eu não posso substituir o pronome cujo por nenhum outro pronome relativo. Não posso. Para eu substituir o pronome relativo cujo por qualquer outro pronome relativo, eu vou trazer uma frase errada. Para eu substituir o pronome cujo numa frase, eu tenho que mudar toda a frase. Não só o pronome relativo. Toda a frase. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, gabarito certo. Mas cuidado. Que às vezes o cara fala, ih, gabarito errado, eu não posso de jeito nenhum. O professor falou. Sim, o professor falou isso. Mas está dizendo ali que o gabarito é errado. Está dizendo que vai ter prejuízo. Haveria prejuízo da correção gramatical? Haveria? Sim, gabarito certo. Cuidado para não se empolgar e marcar gabarito errado, tá? O enunciado está dizendo que está errado. Então, o gabarito é certo. O enunciado está dizendo isso. O que o enunciado está dizendo está certo. Entendeu? Tranquilo? Cara, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Que é um tipo de questão que é fácil, mas que pega você na curva. Todo mundo vai saber que aquela questão não pode. Eu não posso substituir o cujo ali. Todo mundo vai saber isso. No entanto, alguns, né, não vão conseguir prestar atenção no fato de que a questão está dizendo que está errado. Então você precisa ter muito cuidado com isso, tá, pessoal? Olha a questão 13, que diz o seguinte. Em relação às informações e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. E ele diz que mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir quando... Opa, tô na frente aqui, cabeção na frente, né? Ao se substituir quando... Que está na linha 8, cadê? Por no qual. Ele diz que mantém a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir quando por no qual. Presta muita atenção aqui, que eu acho que esse tipo de questão, essa questão aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. A definição ocorreu em Brasília durante encontro nacional, quando foram estabelecidas pela Atricom recomendações aos tribunais de contas associadas, né, aos objetivos estratégicos da entidade. Aí ele pede para você substituir pelo no qual. Primeira coisa, tá, pessoal? Foram estabelecidas recomendações durante esse encontro. Esse quando, ele daria para nós uma ideia, um aspecto de tempo. Quando foram estabelecidas pela Atricom durante o encontro. Se eu troco pelo no qual, é como se eu falasse, foram estabelecidas pela Atricom no encontro. Nós teríamos um aspecto
de lugar. Pessoal, a correção gramatical do texto estaria perfeita. A correção... Essa questão é mais difícil, disparadamente. Mas, pessoal, a correção gramatical do texto estaria perfeita, intocável. No entanto, o sentido original não estaria muito bom, não. Eu deixaria de ter uma ideia temporal e passaria a ter uma ideia locativa, uma ideia, um aspecto de lugar. Embora não estaria errado, porque essas foram estabelecidas recomendações durante o encontro ou foram estabelecidas recomendações no encontro. As duas frases estão 100% certas. No entanto, uma nos daria um aspecto de tempo e outra nos daria um aspecto de lugar. O sentido mudaria levemente. Muita gente na época entrou com recurso nessa questão. Muita gente, tá, pessoal? Entrou com recurso nessa questão, tá? Mas o Sebrasp não mudou o gabarito, não anulou, tá, pessoal? Então, infelizmente, né, é uma questão mais difícil, porque o aluno fica só olhando a preposição, mas o sentido muda levemente. Mas, infelizmente, aconteceu, né? Então, é complicado. Essa questão foi complicada. Essa questão foi difícil. 14. Com relação aos sentidos e estruturas linguísticas, ele diz que para reforçar o paralelismo sintático do terceiro parágrafo, nem coloquei o parágrafo, porque você vai ver que você não vai precisar de parágrafo. Ele diz que para reforçar o paralelismo sintático do terceiro parágrafo, pode-se substituir o pronome cuja pela expressão que há. Eu posso substituir um relativo cujo por qualquer outro? Não. Não preciso nem ler o texto. Essa questão não precisou nem do texto para a gente marcar como errada, pessoal. Pediu para substituir o pronome relativo cujo por algum outro pronome relativo, pode marcar que está errado, tudo bem? Então chega. 15. No trecho, não porque escolheu, mas foi o que lhe restou. O emprego da próclise relativo ao pronome lhe, veja que esse lhe está antes do verbo, ou seja, isso é a próclise. Explica-se pela presença do pronome relativo, pessoal. Mas foi aquilo o qual lhe restou. Esse que é pronome relativo. Pessoal, se esse que é um pronome relativo, não tenha dúvida. Ele é fator de próclise. Pessoal, toda vez que você tiver o que, se esse o for igual a aquilo, lembra? O que vai ser pronome relativo, toda vez. O que, se esse o for igual a aquilo, o que é pronome relativo, sem dúvida. Então você vai ter aqui esse que, pronome relativo. E não se esqueça, pessoal, olha aqui, ó. Cadê? O nariz. O R do nariz é pronome relativo. O pronome relativo é fator de próclise. Então aqui nós temos uma próclise obrigatória, graças ao pronome relativo. Explica-se pela presença do pronome relativo. E o gabarito está 100% certo. Não tem nada de errado com aquele gabarito aí. 100% certo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha só que questão interessante, né? Depois aqui, mais uma questão aqui, né? Uma questão bem atual, né? Só para a gente pegar aqui, para agente penitenciário. E ele diz o seguinte nessa questão aqui, a correção gramatical do primeiro período do segundo parágrafo seria mantida caso o trecho em que fosse substituído por onde. Olha essa questão complexa. Muita gente que fez essa prova aqui, ou que fosse fazer essa prova, não acharia nem o que ele estava perguntando. Porque ele falou, não colocou a linha, ele colocou primeiro período, segundo parágrafo. Pessoal, o período é até o ponto, tá? E aí eu até grifei aqui, né? O em que.
E aí, ele pede para você substituir esse pronome em que, né, pelo pronome onde. E aí a primeira coisa que você tem que ver é que, como você tem aqui o pronome relativo que com a preposição em, você tem o pronome relativo onde podendo ser substituído. Agora, se você tiver ali uma ideia de lugar, vai estar tudo certo. Se você não tiver uma ideia de lugar, vai estar tudo errado. Então vamos lá. A execução pública é vista como uma fornalha onde se acende a violência. Pessoal, fornalha aqui tem um sentido figurado. Não é um sentido denotativo, é um sentido conotativo. Certo? Mas, pessoal, veja bem. O pronome relativo onde, ele tem que dar uma ideia de lugar. Figurativamente uma ideia de lugar ou realmente uma ideia de lugar. Ali, fornalha, tá no sentido figurado, mas está dando uma ideia de lugar, pessoal. Veja. Se acende a violência nessa fornalha. Essa violência, ela se acende em algum lugar. Na fornalha. Tá entendendo? É o sentido figurado? É. Mas dá ideia de lugar? Dá. Pessoal, o gabarito está certo. Dá ideia de lugar aqui sim. Tá bom? Então, cuidado, porque o pronome relativo onde sempre vai te dar essa ideia de lugar, mas pode ser um lugar fictício ou um lugar real. Ali é um lugar fictício, no sentido figurado. Cuidado com isso, tá? E aqui, pessoal, essa questão aqui é uma questão que eu trato essa questão com tanto carinho que eu uso essa questão sempre. Todas as aulas que eu dou de coesão textual, eu uso essa questão, porque essa questão ela é demais. Olha só essa questão, ele diz assim, olha só, a correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso o trecho tomam a bebida com adoçante fosse reescrito da seguinte maneira. O tomam com adoçante, ele vai substituir a bebida, que é feminino, pelo pronome pessoal o. Aí a maioria esmagadora dos candidatos fazem o quê? Gabarito errado, eu não posso substituir o termo feminino pelo o. Mas, queridos, o texto não está ali à toa. Toda a questão do Sebrasp, todas as questões do Sebrasp, você precisa voltar no texto. Toda a questão do Sebrasp, você precisa voltar no texto. Não pode, de jeito nenhum, não pode, de forma alguma, tá? De jeito nenhum, você fazer as questões do Sebrasp sem voltar no texto. É suicídio. É você jogar a sua vaga fora, é você jogar todo o seu esforço no lixo. Volta no texto, lê o parágrafo. Tanto que eu coloquei o texto em todas, ó. Em todas eu coloquei um pedaço do texto. Essa aqui não precisou, não. Mas você teria que voltar. Porque você não sabe, entendeu? Eu já sabia que não precisava. Mas na hora da prova, você volta em todos. Não tem pra onde correr. Se não voltar, é suicídio. Leia o texto. Veja bem. Não podemos descartar a operação humana por trás dos sistemas, muito menos a presença de analistas reais. Vamos supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba que todas as pessoas com índice corporal regular, de massa corporal regular, tomam um café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice elevado tomam a bebida com adoçante. Pronto, essa é a frase. Veja que a bebida é o café. Então, se você substituir bebida por um pronome, esse pronome não entra no lugar de bebida, entra no lugar de café, e café é masculino. Veja que todas as pessoas com índice de massa corporal regular tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice elevado o tomam com adoçante. Eu vou trocar esse bebida pelo o sim e o gabarito é certo. Volta no texto.
não deixe de voltar no texto em hipótese alguma. Toda a questão do Sebrasp você precisa voltar no texto. Se você não voltar, você vai errar. O texto está lá para você usá-lo de forma correta. Para de preguicinha, volta no texto, lê o parágrafo todo, contextualiza toda a questão e não faça merda. Não jogue sua vaga fora porque você na hora da prova ficou com preguicinha de ler a merda do texto. Pelo amor de Deus. Olha, mas são mais de 100 questões. Dane-se, o texto está lá para você ler e você não vai jogar sua questão fora por causa disso. Combinado? Não faça merda. Você está estudando, você está investindo tempo, você está investindo dinheiro, então você tem que fazer o seguinte: se você escolheu o curso Implacável para você estudar, é porque você confia nos professores daqui. E eu tô te falando, se você não voltar no texto, você vai se lascar. Então escuta o que eu tô te falando. Se a questão tá pedindo, Léo, mas não precisa voltar no texto, não. Volta e se garante. Volta no texto e garante se você precisa ou não. São raríssimas as questões que você não precisa voltar no texto. Pelo menos no parágrafo. Tem que voltar no texto, ir bonitinho, contextualizar tudo. Não confia no enunciado. Fica com Deus, tamo junto e até a próxima.